Bem, vamos lá então. Como é de praxis, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Marta pelo convite de participar desse evento organizado pelo PEN. E não está sendo fácil, eu sei, né, para ninguém manter a tranquilidade e algum grau de sanidade física e mental nesse contexto todo, né, pandêmico, mas temos que seguir solidários e persistentes de alguma maneira nas nossas atividades profissionais. Isso, sem dúvida, eu acho que ajuda um pouco a gente manter e renovar nossas energias quase que diariamente, né, no cotidiano. Quando a Marta me convidou, eu aceitei de imediato, e é curioso, porque eu nem mesmo parei para pensar naquela ocasião sobre qual tema iria apresentar nessa tarde. Aí depois que eu aceitei, porque acho que é isso que acontece quando um convite ocorre entre amigos, né? Você aceita e depois você pensa. Né? E depois que eu aceitei, eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso expor para eu não me repetir em relação às outras lives, porque em virtude da pandemia, a gente todo mundo sabe, né? Parece que a gente intensificou muito a nossa inserção e participação nas redes sociais, e a gente acaba inflando também as nossas atividades com muito trabalho e com muitos assuntos. Então, em alguns casos, sem dúvida, tem males que vêm para bens, né? Eu creio que a universidade ela não vai deixar de produzir e disputar narrativas e ocupar esses espaços virtuais de construção de conhecimento crítico. Eu acho que esse é o nosso escopo principal. Então, pensando nisso, eu intitulei essa apresentação como Gênero e Ensino de História Medieval, a Cultura da Mídia, Animações e Neomedievalidades. Mas, rapidamente, eu queria só contextualizar essa apresentação em duas dimensões. Em primeiro lugar, essa apresentação ela acabou se tornando um artigo que ainda vai ser publicado e lançado proximamente num livro organizado pelo Luciano Viana, da Universidade de Pernambuco, num livro, num e-book que vai estar disponível gratuitamente, chamado História Medieval entre a formação de professores e o ensino na educação básica do século XXI, experiências nacionais e internacionais. Claro que aqui eu ampliei um pouco mais, redimensionei, lá no texto está mais condensado e ainda vai ser publicado. E, por razões editoriais, toda a parte iconográfica do artigo, que deveria estar no artigo, foi suprimida e eu vou tentar aqui resgatar algumas delas, pelo menos para de forma a ilustrar ou servir de escopo para a gente pensar. Em segundo lugar, essa apresentação também é parte de um projeto coletivo de pesquisa que eu desenvolvo junto com outros alunos e alunas lá no Letan. O Letan é um laboratório, é uma sigla do Laboratório de Estudos sobre a Transmissão e História Textual na Antiguidade e no Medievo, que é um laboratório que tem várias linhas de pesquisa, coordenado com um colega meu também de filosofia medieval, Marco Aurélio, que fez no IFIX, inclusive. E a gente coordena junto com os outros professores, colaboradores e os alunos e alunas. Nesse laboratório tem uma linha de pesquisa dedicada aos estudos sobre as chamadas neomedievalidades ou os chamados neomedievalismos, que, a grossíssimo modo, tá, gente? Eu não vou definir aqui de uma forma muito sistemática, já fiz isso em outros momentos, mas, a grossíssimo modo, seria aquelas leituras extemporâneas sobre os períodos que convencionamos chamar mais classicamente de Idade Média. Então, essa linha de investigação, ela está voltada para discutir de que maneira ou por quais razões históricas a cybercultura ou as mídias estáticas, dinâmicas ou imersivas representam ou experimentam o medievo. Claro, sempre fazendo relações com aspectos socioeconômicos, materiais, políticos, religiosos, culturais, eventualmente aspectos estéticos, ideológicos, assumidos não só por instituições, como também grupos sociais, segmentos de grupos ou pessoas. O que tem me mobilizado bastante, como uma das linhas de pesquisa, ao lado daquela de pesquisas documentais propriamente medievais, é justamente essas leituras extemporâneas. Isso tem me mobilizado também para transformar essa preocupação de mera estratégia pedagógica para você estimular as pessoas a estudarem medieval para um campo de pesquisa propriamente dito. Então, o que me mobiliza é pensar como é que isso tudo também tem a ver com as diretrizes de gênero, ou seja, como
o que experimentamos, ou praticamos, ou representamos como homens e mulheres, masculino e feminino, tem alguma relevância para se entender mídias quando, por exemplo, analisamos animações contemporâneas. Então, isso é um caminho que eu tenho trilhado. Veja, a gente sabe que os desenhos animados são parte do universo sociocultural, econômico, político-ideológico de milhões de pessoas. E sem sombra de dúvidas, sem margem a dúvidas, eles constituem um tipo de suporte de consumo e de entretenimento de muitas gerações, de múltiplas gerações, e são acessados por meio de uma série de suportes, né, de meios, né, são acessados por meio do cinema, das TVs, dos televisores, de computadores, tablets, celulares e outros meios digitais. Mesmo que algumas pessoas não admitam, muita gente adulta vê desenhos animados, não é, para passar o tempo e se entreterem. Agora, do ponto de vista mais científico, esses desenhos animados, em um só tempo, têm sido estudados como objeto da história, na sua dimensão documental e como suporte estratégico pedagógico no ensino desse campo, né, do campo da história. Obviamente, eu não vou discorrer aqui sobre as técnicas ou a história dos desenhos animados, ou das estéticas dos desenhos animados, porque eu tenho outros propósitos analíticos aqui, e já há muita coisa produzida de forma interdisciplinar, sobretudo no campo da educação e da comunicação. Nesse artigo que eu citei, que vai ser publicado ainda, tem algumas referências para quem quiser, basta olhar lá, e, de repente, posso falar no final também, que ajuda a gente a pensar sobre essa história da história do desenho animado. Em história medieval, como ocorre com outros campos historiográficos, os desenhos animados estão se tornando cada vez mais uma modalidade legítima, eu diria, para viabilizar estratégias didático-pedagógicas e de análises teórico-metodológicas e temático-documentais. Isso ainda é mais evidente quando se leva em conta aqueles desenhos animados que possuem um enredo inspirado em um passado claramente reconhecível, eu diria propriamente associado ao medievo. Diante, então, dessa situação, eu tenho me pautado, orientado minhas pesquisas e reflexões em uma problematização que se pergunta se os desenhos animados históricos, esses que claramente enredam, digamos assim, ou têm um enredo em referências históricas ou historiográficas, né, se esses desenhos animados históricos, nesse sentido que eu falei, são a imitação de um passado, se eles se conectam, se desconecta dele, se seria um deslocamento do passado verossímil ou possível. Então, da mesma maneira, eu quero saber se os desenhos animados combinam ou descombinam múltiplas temporalidades. Essa sacada é interessante, quer dizer, quais são as camadas de temporalidades estilizadas ou domesticadas, e, acima de tudo, como essas neomedievalidades representam o fluxo do tempo. Na verdade, trocando em miúdos, e sendo bem mais direto, eu quero saber como eles lidam com a Idade Média. Em última instância, é isso. Com essas problemáticas em mente, eu escolhi 2 desenhos animados da mesma cepa, eu diria, né, midiática, para fazer um exercício analítico, para juntar essa coisa do gênero e da história. Eu acho que dá um caldo, né, dá um jabá, como dizem. Entre esses desenhos, eu escolhi Night Night, né, que no Brasil foi conhecido como Cavaleiro Cavalheiro, de 2002, e Time the Barbarian, que é um desenho animado de 2006, é posterior a esse Night Night, que é o Time o Bárbaro. Eu escolhi essas 2 animações aqui, não somente porque elas se prestam a análises que eu propus, né, para essa tarde, mas também por uma razão afetiva, né? Esses desenhos foram usados por mim nos ensinos fundamental e médio, e até mesmo no ensino superior, e, sobretudo, com pretexto temático para começar a discutir os estereótipos relacionados ao medievo, essa coisa de questionar o medievo como Idade das Trevas, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer como medievalista quando começa uma aula ou inicia uma disciplina nova, obrigatória ou optativa. Então, digamos que eu nunca tive tempo para registrar por escrito
e sistematizar isso, e agora esse ano eu resolvi fazer isso, né, depois de anos. De qualquer forma, só para caracterizar melhor esses dois curtas-metragens, conhecidos como cartoons nos Estados Unidos, e só um adendo, né? Etimologicamente, cartoons tem a ver com estudos, esboços e cartões, e me parece que se manteve a grafia em inglês, mas os sentidos de desenhos animados, de imagem em movimento, foram inseridos, né? Mudou um pouco. Mesma grafia, mas sentidos com conteúdos ligeiramente diferentes, à medida que a indústria da mídia se modificou. Veja, salvo exceções, os dois desenhos fazem parte de uma série infanto-juvenil em 2D, né, em duas dimensões, chamada The Very Odd Parents, né, que é conhecido no Brasil como Os Padrinhos Mágicos. Eu acho que em Portugal se chama Os Meus Padrinhos São Mágicos, não vou fazer o sotaque português, que eu não sei. Na Espanha chamou-se Los Padrinos Mágicos, e na França e no Canadá ficou conhecido como Mes Parents sont Magiques. Ou também tem outro título, né, que é Des Désirs sont Désordres. Seus desejos são desordens. Eu acho que esse último caso, essa última forma de se referir, de nomear o desenho como um todo, está bem descritivo e é mais preciso, porque é um pouco isso que a série né? Os desejos se tornam desordens ocasos. Veja, apesar das variações cronológicas de difusão em cada país, essa série, Os Padrinhos Mágicos, foi composta por 10 temporadas e cerca de 172 episódios, além de longas metragens, desde a sua estreia deixa eu pensar, em 98. No Brasil, esses episódios duraram de 2001 a 2016 e pertenciam ao Nickelodeon Brasil, que é uma filial de uma empresa multinacional americana de mesmo nome, né? E diversas temporadas foram adquiridas depois pelo Disney Brasil, sendo exibidos pela Fox Kids, Jetix, Disney Channel e pelos canais abertos da Rede Globo, Bandeirantes. Chegou também a ser exibido depois pela SBT, até o cancelamento por falta de audiência. Mas veja, até cair a audiência e os gostos modificarem, por outras razões também, são 16 anos de existência, e isso não é pouco para uma animação. Então, a animação canadense, estadunidense, ela foi criada também por um autor chamado Elmer Ernie Hartman IV. Ele tem um nome artístico chamado Butch Hartman, né? Que foi um cartunista e animador norte-americano que tinha uma longa tradição anterior na área de animação, de produção de animação. Hartman estudou, por exemplo, na High School, em New Baltimore, em Michigan, estudou no California Institute of the Arts, né, no Instituto Californiano, digamos assim, de arte, trabalhando depois em várias empresas, né? Marvel, Ruby Spears, até ingressar na conhecida Hanna-Barbera em meados da década de 90. E chegou a atuar com várias funções, né? Diretor de animação, escritor, criador de storyboards, ou seja, storyboards seriam aqueles esboços, desenhos que precedem o filme, né? E fazem parte do planejamento das filmagens ou da constituição de animações. Veja, o Butch Hartman já estava familiarizado com o mundo da animação desde os 21 anos, então não foi por acaso que ele produziu Os Padrinhos Mágicos, embora a coisa tenha se desdobrado depois. E por volta de 1986, Hartman, antes de criar Os Padrinhos Mágicos, já havia participado de outros cartoons, né, de outros desenhos do canal Cartoon Network. Alguns vocês provavelmente já conhecem, né? A Vaca e o Frango, Johnny o Bravo, o Laboratório de Dexter, né? E até ele criar esse projeto mais artístico e empresarial que tem marcas dele, né? Os Padrinhos Mágicos. Depois dos Padrinhos Mágicos, ele chegou a ser responsável pelas animações como Danny Phantom, de 2004, ou o Tuffy Puppy, que é uma sigla para o Tuber Underground Fighting Force Puppy, né? E o Busen is a Beast, né? O Busen é uma besta, de 2017. Então, assim, ele continuou produzindo. No caso da série animada, Os Padrinhos Mágicos, ele é uma comédia, assim, Os Padrinhos Mágicos é uma série comédia,
que narra a história de um jovem de 10 anos, de classe média urbana, que vivia numa localidade fictícia, embora muito claramente associada a uma cidade norte-americanizada chamada Dimmsdale, né? Na lógica da narrativa, seria um adolescente que ninguém entende, é um filho único, né, e solitário, de pais que eu considero assim muito hedonistas, negligentes, né, e vistos como altamente idiotas. Isso é uma marca de todos os episódios, praticamente, quando eles aparecem. Ele constantemente, o time é deixado sob a tutela de Vic, uma babá considerada do mal e a principal algoz, né, a principal vilã, entre outros vilões. E para compensar essa situação, né, de desespero do time e dessa tutela maléfica de Vic, Cosmo e Wanda, que são seus padrinhos mágicos, satisfazem todos os seus desejos. Gente, claro, a comédia explora um pouco o tema geral dos contos de fadas tradicionais, em especial aquele adágio assim, ó, cuidado com o que você deseja, né? Ou então aquela mensagem que os pais biológicos são menos amorosos que aqueles parentes por afinidade, né? Que seriam os, os padrinhos. Tem uma coisa interessante que eu queria citar antes que eu me esqueça, quando a gente pesquisa sobre as motivações do principal autor, o Butch Hartman, né, sobre a animação, e eu percebo que ele estiliza bastante o próprio passado que, assim, usando razões familiares e pessoais. Eu pediria para passar o slide desse trecho. Clayton? Você consegue passar, Clayton? Vamos esperar só um pouquinho para o Cleiton passar o slide. Esse mesmo. Diz assim: eu escrevi o argumento de venda para o projeto em 15 minutos. Eu queria fazer um show sobre um garoto que pudesse ir a qualquer lugar, porque eu nunca quis ficar preso para uma transição de história. Eu queria ser capaz de simplesmente colocá-lo em de um lugar para outro. Magia parecia ser a melhor maneira de lidar com isso. Desenhei um menino e o batizei em homenagem ao meu irmão mais novo, Timmy. Então pensei, tudo bem, como faço a coisa mágica? Decidi dar a ele uma fada madrinha. Eu desenhei Wanda. Achei que seria ainda melhor se ela tivesse marido. Eu nunca tinha visto um padrinho fada antes, mas desenhei Cosmo. Timmy é filho único, ele é solitário, e é por isso que seus padrinhos aparecem para ajudá-lo em primeiro lugar. Seu inimigo é sua babá, Vicky. Depois de mapear os personagens, o show se desenvolveu a partir daí e uma coisa levou a outra. É o texto que foi publicado com essa autoria em inglês, mas é interessante pensar o seguinte, que de fato, embora as circunstâncias educacionais que a gente colocou, familiares e pessoais do Butch Hartman sejam importantes para entender a animação como um todo, já que ele dá o valor ao ineditismo da criatividade, nomeia o irmão, né, usa o nome do irmão para uma criação fictícia, a gente não pode perder de vista a lógica mercadológica e a referência à cultura pop norte-americana dos anos 2000. Então, isso é fundamental para que a gente entenda a animação. O desenho ele se tornou um sucesso de exibição e de venda de produtos derivados até hoje para o público infanto-juvenil e mesmo adulto, né? Embora com ritmos diferentes. Eu posso citar alguns. Se a gente bota na internet, no Mercado Livre, etc., você vai ver DVDs, HQs, roupas, álbuns de figurinhas, adesivos, jogos, brinquedos, escovas de dentes, canecas, pulseiras, painéis, etiquetas, cortadores de cozinha, máscaras de dormir, almofadas e assim vai. Então, a gente não pode deixar essa lógica de que a animação foi produzida também para o consumo e para o consumo capitalista. Então, isso é um ponto fundamental. Agora, a série televisiva, ela, além de inspirar a produção, de estimular também a produção enorme de produtos voltados para o mercado e para a cultura da mídia,
para o que nos interessa aqui, vale lembrar que esses desenhos animados são pródigos na configuração de estereótipos, de concepções e de usos do passado, ou usos do tempo. Não somente do tempo do entretenimento, tá? Do uso do lazer ou do prazer. Isso daria uma pesquisa, diga-se de passagem. Mas também como também na concepção de tempo histórico e dos usos desse passado, né? Esse é o caso da animação Time o Bárbaro, da qual eu falei, né? Ele é de 2006. Essa animação é o episódio 76 da quinta temporada e foi escrita por Jack Thomas, Steve Marmel, narrativa e storyboard de Dave Thomas, direção de Ernie Gilbert, música de Gil Moon e dirigido por Ken Bruce, ou seja, uma obra coletiva. Então, o Hartman não está só ali individualmente produzindo. A narrativa se apropria de um lugar comum, já popularizado pelos filmes da Disney ou similares, com uma referência direta aos livros de contos de fadas, como marco, digamos assim, de início e de fim da narrativa. Isso é comum. A gente vê isso nos filmes clássicos da Disney, por exemplo, né? Os três clássicos fazem isso. É escolhida uma temporalidade difusa, né? Uma mescla de período greco-romano tardio, germânico e medieval. A meu ver, há uma sutura aí, uma costura de várias temporalidades, né? Como essa animação não tem pretensões historiográficas ou documentais, o desenho ignora a diversidade, obviamente, étnica, racial e cultural de povos germânicos. Então, por exemplo, os anglo-saxões, francos, burgúndios, visigodos, ostrogodos, vândalos, suevos, alanos, entre outros povos germânicos, são ignorados. E as motivações para o processo de colonização também. Ou de colonização, de migração e conquista do Império Romano do Ocidente. Claro, gente, isso não é referendado, porque não é o propósito do desenho, e nem daria para fazer isso levando em consideração o público, mas é uma ausência, a gente tem que colocar. A única menção imagética explícita desse contexto aparece quando o time, apresentando-se como bárbaro, é seguido por sua ajudante, Wanda, né, em um cenário composto de restos de edificações ou colunas greco-romanas. Eu pediria para o Cleiton passar para mim, acho que esse é o próximo slide. Passa mais um, por favor, Cleiton. Essa. Então é isso que eu acabei de falar. E eu pergunto o seguinte: seriam os escombros de uma civilização decadente, em queda, como pensava a historiografia tradicional e já bastante criticada sobre a passagem da antiguidade para o medievo? É possível, né? E não seria uma hipótese descabida. Mas veja bem, seja como for, mantém-se o fundamental dos estereótipos criados no contexto histórico dos séculos iniciais do medievo, e os surgidos nos períodos, esses estereótipos, né, surgidos no período renascentista, iluminista e romântico, como a gente bem sabe. Bárbaro, portanto, é o incivilizado, entre aspas, o rústico, o violento e conquistador de povos e terras. O personagem principal, Time, reproduz essa noção em primeira pessoa, né? Quando ele diz assim no desenho e no roteiro em inglês: sou Time, o bárbaro, montando em um touro enquanto segura um machado em cima de inimigos derrotados. Ele diz de novo: eu pego o que eu quero, pisando na língua de um monstro amarelo, né? Chuto o traseiro, pisando em uma pedra alta, enquanto grita num céu nublado e tempestuoso. E nunca me desculpo. Então, assim, o desenho reafirma, claro, mas também faz troça, zomba um pouco de uma masculinidade generalizada, agressiva e combativa. Bem, veja, é interessante notar que, embora o universo literário e imaginário de Tolkien, por exemplo, esteja meio que presente no desenho, a animação pouco mantém aquilo que a Daniele Galindo, lá da UFPEL, chamou de retrolugares, né? Desses retrolugares de atualização sobre as mitologias anglo-saxônicas medievais das narrativas literárias contemporâneas. Mas veja bem, mas de uma forma mais direta, eu acho, esse desenho mescla o medievo impreciso ao tema dos povos germânicos, com referências cinematográficas ao filme Conan, o Bárbaro, né? Conan the Barbarian, que é um filme de 1982, que é uma película bastante popular, sobretudo entre homens jovens, homens adultos jovens
da década que foi feito esse desenho, mas que na época eles eram jovens, que é um filme que foi protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger. No caso do filme de 82, ele foi inspirado e modificado a partir dos personagens literários, como Kull e Kona, que não são personagens necessariamente ligados ao medievo ou período de invasões, migrações e colonizações germânicas. É mais antigo, por vezes, que foram criados por Robert Howard, daquele gênero, que é um literato que viveu morreu em 1936, e ele produzia textos literários do gênero que a gente conhece hoje nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né, que é espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, né, é mais ou menos isso. Na animação, tudo isso fica evidente na montagem, digamos, jocosa do protagonista. Né? O time é forte, musculoso, viril, com cintura e pernas finas, mas com ombros largos, hipertrofiados e tórax avantajado, né? Reproduzindo uma espécie de, podemos dizer assim, né, de hipermasculinidade bárbara, né, com longas cabeleiras, vestimentas rústicas, curtas e braceletes. E é claro que isso é uma reprodução do estereótipo de masculinidades hipertrofiadas e irreais, claro. Se a gente compara com a efetividade da documentação e da historiografia. Mas serve de crítica a essas mesmas masculinidades ao torná-las ridículas na lógica da comédia. Não é uma hipótese, eu considero, né, descabida, supor que essa referência cinematográfica tenha sido comum aos escritores e diretores envolvidos na produção da animação, porque a maioria deles era jovem ou jovem adulto na estreia do filme de 82. Então, assim, numa rápida pesquisa em sites, eu fiz isso muito en passant, tá? Eu não fiz de uma forma sistemática, mas se a gente passa uma olhada, pesquisa sites e blogs, até meio nerds, sobre o assunto, por exemplo, se a gente compara a revista... Você pode passar para mim, Clayton? A revista Cinefest, o site Narramed e o Guia dos Quadrinhos, que são sites, como eu disse, né, super nerds, é facilmente perceptível a vinculação do personagem principal com as imagens da cultura pop e do filme que eu citei, de 82. Time está vestido... Passa para mim, por favor, Kleber, na sequência. Pode passar mais uma vez. Mais uma vez. Repare que, assim, nas representações de Kull e Conan, que seria uma figura muitas vezes associada não ao medievo, mas à antiguidade, ele é medievalizado no desenho. Então, algumas coisas permanecem, né? A vestimenta, né? O machado com duplo corte, a subjugação dos inimigos, a caveira ao longe, tudo isso tem a ver um pouco com essa cultura pop difundida nos Estados Unidos, que foi apropriado pelos produtores. Veja, nesse caso aí, Time está vestido à maneira bárbara, né, com um fenótipo musculoso e braços à mostra, né, portando um machado com duplo corte, subjugando os inimigos com um crânio ao fundo, né, e algo bem Conan e Kull, mas medievalizado, digamos assim. Volta para mim, Kleber, por gentileza, para que as pessoas possam verificar. Volta mais uma. Mais uma. Isso, aí você pode retornar para o do time de novo, só para as pessoas poderem comparar como esses retrolugares acabam se combinando e se modificando ao mesmo tempo. Então, só para dar continuidade, na narrativa interna, tudo começa quando um dos personagens, o Jorgen von Estranho, que na versão em inglês é Jorgen von Strangle, né, ele tem um sotaque estrangeiro, me parece mais... alemanizado, né, germanizado, ele resolve contar uma história com E, né, para dormir a uma fada masculina, a fada Bink, né, que estava gripado e acamado. Nessa narrativa, né, a narrativa está conectada à vida do time, da Wanda e de Cosmo, cada qual assumindo uma personagem com comportamento estereotipado, né? Time, como eu disse, né, assume o papel de bárbaro. Wanda seria a parceira mandona, ranzinza, que reclama de tudo e portadora de um chicote. Ela, na versão em português, é chamada de fala à beça, numa clara alusão
numa clara associação, melhor dizendo, estereotipada do feminino de tagarelice inconveniente associada às mulheres, e Cosmo é um carregador, um escravo, né, de cabeça de asno, cujo nome seria uma espécie de latinização jocosa da personagem. E tanto no inglês quanto no script em inglês, quanto também na narração em português. Ele é chamado de Cosmódios, né? No script em inglês, e diga-se de passagem, é muito importante a gente comparar o script com o desenho, os nomes são ligeiramente distintos, mas ainda associados a estereótipos comportamentais tipificados do início ao fim da narrativa. Eles não modificam-se. Né? Os comportamentos são muito recorrentes. É como se algumas características dos personagens mantêm núcleos duros e não se transformam. Né? E na narrativa em inglês, no script, o Cosmo é chamado de Cosmoteus e a Wanda é chamada de Nágulis. O termo Nágulis, na versão em inglês, eu tenho essa impressão, fui fazer uma pesquisa etimológica e tal, parece ter relação com o campo semântico de nagging, né, que significa ranzinza, algo que é recorrente como característica da personagem na série como um todo, né, ela sempre é reclamona. Na versão em português, os tradutores deslocam a ideia de ranzinza para a dimensão complementar, digamos assim, ligeiramente distinta do excesso de palavras. Ela se torna fala beça, não a ranzinza simplesmente. Wanda se tornou, então, a fala beça. Seguindo as intervenções explícitas e diretas do narrador, que é o Jorge, né? Os três personagens viajam para encontrar, é interessante o termo, né? O precioso cálice de Momme, o Precious Cálice of Momme, que é uma expressão que mistura as referências à literatura arturiana com o trocadilho, vou dizer, semântico-linguístico de Mom, que é mãe, né, em inglês, né, porque o objeto é dado à mãe do time como um presente que deveria ter sido feito na escola, mas não foi feito, né? Ele estava nas aventuras. Os três lutam com um troll gigante e com dentes afiados, sobreposto ao personagem de Francis, né? Um inimigo adolescente recorrente em toda a série televisiva. E duas referências são interessantes para o nosso trabalho aqui sobre essas neomedievalidades. Né? Pode passar para mim, Clayton? A audiência da lupa... Mais uma, por favor. Pode passar? Mais uma, aí. Né? A audiência da luta entre o Bárbaro e o Troll é claramente associada a uma representação atual e mais tipificada do medievo, claro, estilizada, imaginária, fantasiada, como diria o Rivaí Macedo, porque os homens e mulheres usam túnicas estilizadas, chapéus estilizados que remetem ao imaginário genérico sobre o medievo. Não o medievo, mas o imaginário genérico sobre esse período. E o segundo, pode passar para mim, Clayton? A personagem Francis, mais um, por favor. O personagem Francis, que é chamado do Troll Trovão, né? Francis the Thunder Troll, na versão do script em inglês. E é um guardião de uma ponte, ridiculamente pequena, como apareceu ali com o time ao lado, e agora está aparecendo na cabeça desse Troll, né? É uma ponte ridiculamente pequena, e a personagem assume um papel de senhor ou guardião da floresta ao reivindicar o papel, o pagamento de tributos para o uso da ponte, né? Numa clara alusão a direitos e privilégios senhoriais ou feudais. E é engraçado porque ele diz assim, né, o personagem, pague meu pedágio ou pague com suas vidas, na tradução do inglês. Na versão em português, a tradução é semelhante, mas é um pouco diferente, né, na questão da ameaça e do uso da violência e da força. Né? Ele diz assim, na versão em português, pague pedágio ou vou morrer. Mais adiante, na sequência, os três heróis enfrentam a Vic, a babá do mal de outros episódios, né? Agora transformado na clássica ou numa espécie de Árpia, né? Que tinha ovos que esconderiam o cálice sagrado que estaria no cume de uma montanha inóspita. Como o cálice, né, esse referido cálice, não estava sob a tutela da Vic, da Árpia, depois de um conflito entre eles, de uma briga entre eles, todos se dirigem a um covil em forma de crânio localizado num vulcão, né, numa aproximação semântica com
com o nome de outro inimigo de time, né? Que é o Sr. Crocker, que aparece na versão em português do desenho como Crocodor ou Crocodor em inglês, né? Essa personagem é curiosa porque ela assume o papel de mago malvado, de atitude tirânica e estereotipada de um professor que só dá F para os seus alunos. Então há uma sobreposição. Ele é mago malvado com um tirano e um professor tirano. Veja, trata-se claramente daquilo que nos Estados Unidos eles chamam de grading system, né? Do sistema de notas americanos que variam de A, B, C, D, E vai até F. Muitas vezes há escalas numéricas também em cada um deles, ou com sinais matemáticos a mais, essa coisa toda, em que A é melhor nota e F é a pior. Claro, gente, óbvio, é quase óbvio, mas é bom que a gente referende isso, cite isso. As notas, tal como é colocada ali, reproduzem uma concepção de ensino-aprendizagem que é conservadora, quantitativa, reprodutora, conteudista, que está muito dentro daquela lógica pedagógica do estímulo-resposta, né? Aquilo que uma autora que eu gosto muito, chamada Miriam Furlan, quando ela discute um pouco essa educação bancária e a questão da pedagogia libertadora das obras de Paulo Freire, né? Quando ela coloca isso, né, que é uma pedagogia da resposta, é um pouco isso que acontece na lógica ali do desenho animado. Então ali você tem uma vinculação com uma forma de pensar a educação ou o ensino, que é tradicional. O personagem de Crocker é mais uma associação adaptada à lógica da série e constitui uma evidente analogia assumida pela cultura da mídia, com certeza, com o filme de 82 que eu me referi, né, o Conan Bárbaro. Crocodor, ou o Crocker, ou Crocodor, é uma versão animada de um outro personagem do filme de Conan, do Tulsadom, né, que na série animada ele aparece como esse feiticeiro demoníaco, animalizado, de pupilas verticais, tirano, dedicado ao culto da serpente. Veja, no caso da narrativa animada, a luta de time, isso que eu acho bem interessante a gente pensar, é tanto física quanto escolar, né? Time é desafiado a responder a uma espécie de avaliação oral surpresa, né, com questões factuais e ligeiras de geografia e matemática. Na versão em português, a pergunta foi de geografia sobre uma capital imaginária, bem latino-americanizada, né, chamada Tibe Equador, cuja resposta errônea foi Florianópolis na tradução. No original em inglês, claro, adaptado à realidade norte-americana, a resposta é distinta da combinação latino-americanizada aqui no Brasil. Na versão em inglês, o Crocker pergunta qual a capital de Tibe, Equador? E o time responde, Pittsburgh. Ele diz isso. Ao fim e ao cabo, o cálice da aventura transformou-se num presente escolar de Dia das Mães, né? E veja, a animação me parece uma espécie de encruzilhada de lugares comuns da série, do universo escolar, da mitologia, vou combinar, tá? Anglo-saxônica, arturiana, howardiana e de estereótipo de luta binária entre o bem e o mal. A segunda animação é aquela que eu citei anteriormente, Night Night, de 2002, chamado Cavaleiro Cavalheiro, é parte da segunda temporada, episódio 16, e o título é muito curioso, porque combina a ideia de cortesia cavalheiresca com a ordem de cavalaria, né? A noção de comportamento polido e o extrato estamental de uma das três ordens do imaginário medieval. Esse trocadilho, Night Night, né, Cavaleiro Cavalheiro, não surgiu do nada, né? Já é algo semelhante ao que já tinha sido usado em 1958. Eu não consegui mapear outro caso, tá? O único que eu encontrei foi uma animação chamada Night Night Bugs, que é um episódio da série do Bugs Bunny, que a gente conhece aqui no Brasil como Pernalonga. Então tem aí um retrolugar de nome que foi atualizado em Cavaleiro Cavalheiro. É mais do que a animação de 2006, Cavaleiro Cavalheiro está menos ambiguamente associado ao medievo ocidental e anglo-saxônico. O episódio contou
com a participação de várias pessoas também. Eu acho que mais ativamente, pelo que eu pude pesquisar, do Butch Hartman, ele estava mais presente, mas outras pessoas se envolveram. Steve Marmel, Jack Thomas, dividiram a escrita e o roteiro. O storyboard e a direção ficou com Sarah Frost, né? E a direção de arte, se eu não me engano, ficou com com Bob Boyle. De qualquer maneira, passa para mim, o Clayton, por gentileza. Cavaleiro Cavaleiro é uma animação que começa quando o time, os Padrinhos Mágicos e os pais estão numa feira medieval, contemporânea. Seria o que ele chama de 495º Festival Anual de Dimmesdale de Camelot. Imagina, né? 495º Festival Anual de Dimmesdale de Camelot. E, veja, há uma concepção aí de continuismo espaço-temporal entre Dimmesdale, imaginário, e a Europa medieval anglo-saxônica literária, né? Numa tacada só. E nessa lógica, a personagem principal cria a expectativa de que o evento, essa feira medieval contemporânea, era uma simulação precisa e muito próxima do que foi a Idade Média, mesmo fazendo referências ao imaginário sobre esse período. Pelo menos inicialmente, eu percebo isso, né? Ele diz assim, em um determinado momento, sobre essa questão. Ele diz assim, onde você começa a se vestir e agir como pessoas da Idade Média. Ele diz isso, né? Com essa concepção de realidade. Essa ideia de um resgate, aspas, né, de uma Idade Média real, fica evidente logo depois que Cosmo faz uma confusão entre o discurso de meia-idade de um idoso e a Idade Média. E aí Wanda e o time retificam, né, refaz a confusão, e digamos que o time considera que estariam, naquele momento, mais próximo de um medievo verdadeiro. Você passa para mim, Clayton, o trecho? Diz assim, o trecho, né, que eu traduzi do inglês. Legal, estou na Idade Média, diz o Cosmo, né? Crianças, saiam do meu gramado. E a Wanda diz, não é essa Idade Média, o time coloca. Não, quero dizer o longo tempo atrás, né, o long time ago, dos cavaleiros, dragões e magos. Então ele coloca verticalizado, né? O tempo dos cavaleiros, dragões e magos seria a verdadeira Idade Média para ele. Isso vai ser incrível, mas vou precisar da melhor fantasia de cavaleiro de todos os tempos, diz ele. Mas, veja, apesar do desejo da empolgação do time, né, ele percebe que tudo na feira comercial e turística era contrário à realidade histórica, já que o cavaleiro tinha baixa estatura, o feiticeiro era um vendedor de produtos de limpeza, e o dragão, na lógica da narrativa, era falso. Bem, aqui, por contraste, a gente pode fazer esse trabalho, né? Na lógica do discurso narrativo da animação, os cavaleiros, a gente pensa, né, seriam viris e altos. O feiticeiro possuiria, na Idade Média, aspas, magia, nessa lógica, tá, gente? E o dragão não seria um cachorro, mas um animal ou uma quimera real. Diante do engodo, o time deseja que todos fossem transportados para a Idade Média verdadeira. E ele diz assim, passa para mim, Clayton, eu queria que todos estivéssemos na Idade Média real, ele diz isso. Então Cosmo e Wanda acenam lá suas varinhas mágicas e transportam todos para a Inglaterra do século XV. Bem marcada, diferente da narrativa da outra animação, que a coisa mistura muitas temporalidades e medievaliza. Aqui não, você tem marcado uma temporalidade do final da Idade Média, século XV, Inglaterra. Wanda continua sendo um cavalo, Cosmo um escudo com um brasão que se parece com o rosto dele, e Time é um cavaleiro com uma armadura brilhante, né? A partir daí, as referências aos personagens literários arturianos são uma constante, é impressionante, né? Mesclando muito frequentemente com a cultura norte-americana e contemporânea. A primeira figura que aparece é o Sr. Finkelbeer, né? Que é um personagem que faz parte constante do elenco, ele aparece em outros momentos, né? Mas nesse episódio em particular, ele encarna um cavaleiro, não um cavalheiro, né? Um cavaleiro até. Acho que juntando as duas coisas. De uma forma bem estereotipada, com voz impostada, com ossos frágeis, né? Para ficar engraçado,
ossos frágeis e quebradiços, né? E marcado pela ética cavaleirística da honra e da masculinidade guerreira. Clayton, passa para mim, por gentileza. E aí ele diz assim no episódio, o Sir Finkelbear: estou a caminho para retirar a espada da pedra e reivindicar meu lugar de direito como rei da Inglaterra. E o time diz: e você é? O Sir Finkelbear diz o seguinte: tenho muitos nomes, o Cavaleiro Brilhante, o Martelo da Fúria, mas você, meu caro, meu colega cavaleiro, talvez me chame de Sir Finkelbear. Claro, gente, obviamente o desenho não questiona o problema de se pensar nação e nacionalidade, ou a circunscrição nacionalista do território inglês do século XV. Claro está, né? Não problematiza isso, não é o objetivo da narrativa, mas a gente precisa chamar a atenção. Então, existe uma Inglaterra unificada no sentido nacionalista, não no sentido do Estado Nacional em gestação. Seguindo a narrativa, como os pais equivocadamente foram transportados para o medievo e foram capturados por um dragão, o time procura uma arma para enfrentar a fera em uma espécie de concurso ou propaganda de auditório, aspas, medieval. E nesse caso, me parece que é um ritual em que os candidatos foram inscritos, que os candidatos inscritos são levados a retirar uma espada mágica, que no final do episódio você acaba descobrindo que é a Excalibur, né? Não à toa. Depois que o Cavaleiro Finkelbear não consegue retirá-la, né, o Merlin, que na narrativa é um mágico embusteiro e ambicioso, e Art, que é o diminutivo em inglês de Arthur, né, um garoto míope, ingênuo, são dois novos personagens que emergem ali na narrativa, que aparecem na narrativa para retirar a espada. No entanto, o time, assumindo sem saber o lugar, digamos assim, de herdeiro legítimo do trono, remove a espada para salvar os pais. Na mesma sequência, lembrando, os pais tinham sido sequestrados pelo dragão, né? E nessa sequência, outro estereótipo é vinculado e associado anacronicamente, claro, ao medievo. Ele seria um período de condenação sistemática da bruxaria. E isso ocorre quando Merlin, aqui representado como tio de Arthur, né, resolve manipular o resultado do concurso, lançando o nome do sobrinho para a realeza. E isso fica muito claro num diálogo entre os dois no script em inglês. Você passa para mim, Clayton, por gentileza? Ele diz assim, de uma forma muito jocosa. Pode passar mais uma, por favor? Ele diz assim: mas tio Merlin, eu não sou o rei. Ainda não, Art, mas quero que as pessoas se acostumem com a ideia. Eu vou te fazer rei, um grande rei. E então, mais importante, seria um tio muito rico de um grande rei. Mas eu nem consigo ver na versão em português, eu não enxergo, né? Você não pode usar a sua magia para fazer algum tipo de coisa de vidro para colocar na frente dos meus olhos e melhorar a minha visão. Aí o Merlin diz, para finalizar: isso é conversa maluca. Você quer que eles queimem você como uma bruxa? Vamos, nós temos que tornar você rei. Eu traduzi literalmente, tá? Na próxima sequência, como o time encontra sem querer o Santo Graal, né, num pequeno arbusto, Merlin resolve tentar matar o dragão para transformar Art rei da Inglaterra. E aí diz assim, né? O Merlin coloca assim: não precisa passar, não, eu vou só ler, Clayton. Bem, não há escolha, né? A única maneira de você ser rei da Inglaterra é matando aquele dragão. Todos vão para o Covil do Monstro, localizado lá num cume da montanha. De novo, né, a montanha como uma geografia da dificuldade, né, das intempéries do herói, mesmo de forma jocosa. Mas veja, e reproduz aqui também aquele imaginário literário e cinematográfico de que os dragões são imunes à magia. Então aí, nesse caso, a Arte, auxiliado aí pelo time, ao fim e ao cabo, consegue vencer e matar o dragão, transformando-se em um homem, aí sim, agora, Clayton, um homem musculoso. Pode passar exatamente. Um homem musculoso, branco, com ombros largos, né, longas cabeleiras loiras, cintura fina, pernas curtas e de fala rebuscada. Né? Eu tenho a impressão que ele reproduz uma espécie de arcaísmo linguístico, fantasiado e estereotipado para marcar essa coisa da condução honrada e destemida da personagem, já que ele é um cavalheiro. Eu acho que o tom de voz é para dar essa impressão estética também.
Associando o dragão a um demônio de fogo, Arthur, né, vence a fera, que morto se transforma num esqueleto, dragão, né? E usando uma impostação de voz, ele fala dessa maneira cavalheiresca. E é interessante porque o Arthur convida a Time a fazer parte de um grupo de cavaleiros de uma mesa pentagonal, transcrita em inglês como Pentagonal Ottoman, né? Mas o time logo corrige o Arthur, para uma referência mais arturiana e precisa, né? Não um desvio, não um Pentagonal Ottoman, no otomano pentagonal. Otomano seria uma mesa de centro, né? Que geralmente a gente usa nas salas e assim por diante. E ele diz assim, o Art, agradeço-te, pode passar para mim, Clayton? Agradeço-te, por favor, você ficará e será um dos meus cavaleiros do otomano pentagonal? Time, acho que você desejaria uma tábua redonda, certo? Na versão em português, o diálogo é ligeiramente distinto, né? Porém, acho que mantém a funcionalidade linguística brasileirada mesmo. Acho que ele diz assim, agradeço-te por obséquio, fique e seja um dos meus cavaleiros do divã pentagonal, ou seja, psicologizou aí o diálogo. E aí o time diz assim, talvez seja melhor uma tábua redonda. Aí o Art diz, tá aí, gostei, né? Mais abrasileirado. O episódio termina com duas sequências, uma com Merlin espancado e desgrenhado, pousando ao lado de uma multidão faminta, sugerindo que ele seria canibalizado pela fome crônica dos camponeses medievais. Pode passar para mim, o Clayton, seria essa a imagem. E a outra, ambientada na casa dos pais de Time, em que lendo um livro de história, aspas, destaca, digamos assim, o fim da narrativa. Ele diz assim, né, de uma forma combinando uma série de referências do imaginário histórico, digamos assim. Art Leibovitz tornou-se o rei Arthur. Sir Finn Colbert, com o seu único braço, tornou-se a primeira máquina caça-níqueis do mundo. E o dragão nunca mais assou ninguém novamente. E aí os pais complementam. Que história maravilhosa, time. Né? Aí o pai diz, né? Obrigado por ler para nós, filho. Você sabe, com as minhas mãos queimadas, lá por conta do dragão, e olhos ruins, eu não poderia segurar ou ler este livro. Sem problemas, pai, diz o time, né? Tudo em uma noite de trabalho. Ou seja, tinha um trabalho escolar no medievo. Essa é a lógica, né? Na versão em português, isso é abandonado, porque ele diz assim, vocês só me dão trabalho. Ou seja, é outra coisa que não corresponde. Eles modificam na versão em português. Veja, de forma distinta do episódio do time O Bárbaro, essa animação de 2002 é mais pródiga em referências ao medievo e às neomedievalidades contemporâneas. Há associações estereotipadas com o medievo nas menções imagéticas e verbais a cavaleiros, damas, camponeses, nobres, virtugos aparecem, bobos da corte, pobreza, fome, aldeias, mundo rural, agrícola, florestas, castelos, montanhas inóspitas, cavalos, armaduras, escudos, espadas e até elmos. Há uma Idade Média associada ao poder tirânico, né, e ao uso da força, da violência, como uma espécie de estratégia de diminuir ou destruir a capacidade de ação e interação dos personagens. E isso vale tanto para os heróis quanto para os vilões. Né? Tudo isso se funde, e eu acho mais legal, se confunde com os efeitos imaginários sonhados. Né? Dragões, cavernas, magos, sobretudo os ligados ao básico de algumas literaturas arturianas. Arthur Merlin, Santo Graal, Camelot, Excalibur e Távola Redonda, para finalizar. Alguns aspectos são deliberadamente anacrônicos, é feito assim, né? E assume um papel cômico, de atualização das piadas. Óculos, souvenirs e programas de auditório são parte dessa lógica cômica. Todavia, né, contudo, além da articulação de uma Idade Média anglo-saxônica, ocidental, literária, arturiana, confundida com uma Idade Média genérica, há uma questão de fundo aí, na animação, que a gente precisa deixar muito clara. Que a discussão definida e indefinida, ambígua até, mas também tensionada, sobre o que é a realidade ou ficção. Entre imaginário e experiência falsa, entre verdade, precisão e imprecisão históricas.
né? Nesse aspecto, desenho animado, ele, de alguma maneira, eu até diria dessa maneira, evoca uma postura positivista, binária e descritiva, ao encarar o tempo medieval como um espelho perfeito dos discursos literários. Isso aparece também. Haveria, portanto, uma Idade Média falsa, na lógica do desenho, e uma Idade Média verdadeira. Né? Um medievo das feiras contemporâneas e outra vivida pelos personagens principais. Se olharmos com calma, a Idade Média constitui aí, nessa narrativa, uma dimensão estilizada e fantasiada a partir de estereótipos provenientes de um mundo literário europeu, algo que faz muito sentido na cultura da mídia norte-americana, e aqui também, mas sobretudo lá, que se apropria um pouco do passado anglo-saxônico anterior à colonização inglesa. Isso implica em ressaltar, e isso acho que é importante a gente colocar aqui, a não transparência imediata e dicotômica entre imagem e imagem em movimento e factualidade, né, discutindo a produção. E aí eu acho que é necessário discutir a produção, mas também aquilo que o Peter Buck chamou de impacto da imagem na imaginação histórica. E veja, há formas de superar a dicotomia, de ver a imagem como testemunho transparente, que simplesmente revelam ou desvelam as profundezas do espírito humano e vida humana, né, como se fez tradicionalmente. Ou como testemunho falso, eu acho que dá para superar isso. Né, uma imagem que talvez desviaria do social e talvez não contemplaria uma análise mais precisa. Veja, talvez o nosso desafio seja pensar em identificar como essas imagens, essas narrativas foram produzidas e apropriadas e manter relações de aproximação e coerência, ou distanciamento e contradição, ou conflito com outros marcadores sociais históricos. Né? Em virtude da saturação, eu acho, né? Eu considero isso muito importante também. Em virtude dessa saturação cultural que a gente vive em função das imagens, hoje, né, por vezes é difícil a gente conseguir singularizar e generalizar criticamente, não fazer generalizações descabidas, mas generalizar e singularizar criticamente as imagens de forma mais contextualizada. Eu acho que tem uma coisa que uma autora que eu gosto muito, que trabalha com gênero, ela tem uma obra chamada do sexo ao gênero, né, os equívocos de um conceito. E ela diz que é fundamental que a gente caminhe para um escrutar do passado para iluminar o presente e não simplesmente colonizar o passado com suas convenções do presente. Veja, para finalizar, e já caminhando para terminar, eu queria fazer uma análise de conjunto e de fundo teórico aqui, metodológico, e criar um roteiro com vocês para que, de alguma maneira, a gente possa criar uma utilidade não tão pragmática, mas uma orientação mais pragmática para a gente pensar os desenhos animados. Né? E eu, claro, vou fazer algumas extrapolações que talvez sirvam para pensar outras análises de outros desenhos animados que não esses que eu coloquei. Veja, a gente já sabe que os desenhos animados são veículos de comunicação de massa e entretenimento. Eles são produzidos por conglomerados multinacionais, eles são parte da cultura da mídia e do circuito mercadológico que influenciam a vida cotidiana, moldam os comportamentos, os valores, as ideias, as identidades, fabricam e articulam memórias, mas também expressam subjetividade, preconceitos, formas de controle social, de dominação, de posicionamentos políticos. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, como diria o Douglas Kellner, que tem uma obra sobre cultura da mídia, é um autor marxista que trabalha com a cultura, e ao se referir à cultura da mídia, ele coloca também que os filmes, né, a cultura da mídia pode gerar tensões, resistências e pedagogias culturais críticas, democráticas ou não, sem dúvida. E eu acho que isso vale também para os desenhos animados. Ou seja, as tecnologias midiáticas ou multimediáticas não servem somente aos fins comerciais e mercadológicos, ou à indústria cultural, claro que é também, mas mediatizam também propósitos sociais e educacionais formais
e o que é mais impactante, informais. Né? Como fantasias convencionais, as animações se conectam com pessoas, grupos, instituições, sociedades que produziram essas animações e assimilaram, digamos assim, sociedades que assimilaram técnicas, tecnologias e concepções estéticas, né? E que, de alguma maneira, expressam maneiras, vigências de estar no mundo. Né? A escrita, a voz, as imagens em movimento, né, estabelecem ordens simbólicas. Eu acho que isso a gente não pode deixar de lado. Ordens simbólicas e materiais que muitas vezes coexistem entre si, que se complementam, se articulam, se desarticulam em diferentes configurações sociais. Né? Os desenhos animados são marcados pelo tempo, parece uma obviedade, mas é bom que a gente coloque. E, de forma semelhante e mais intensamente, esses desenhos exprimem concepções de temporalidades, ritmos, durações, historicidades tradicionais ou não. Muitas vezes de uma forma imprecisa ou precisa, confusa, de formas difusas, mesmo mantendo a unidade da narrativa e da discursividade. Quer dizer, a narratividade tem uma lógica, uma unidade, tem uma discursividade, tem uma unidade da discursividade, mas isso precisa ser desmontado por nós. Veja, isso reforça ainda a necessidade de se estimular a crítica histórica ou também um combate àquilo que eu chamo de amnésia visual. Eu acho que quanto mais críticos nós somos em relação às produções multimediáticas, mais a gente pode estimular a crítica histórica e historiográfica, guardando as devidas proporções, claro, para o público, mas também você combate essa amnésia visual na medida em que você consegue pensar as relações de presente e passado, ou os presentes e os passados, de uma forma complexa. Veja, isso reforça também o papel pedagógico de se estudar, em se ensinar formas de discutir contextualizadamente esses suportes multimediáticos, né? Combinando aí outras formas híbridas, que não são só essas que a gente viu aqui. Veja, levando então o tema das medievalidades, eu tentei aqui analisar as representações do medievo genérico em duas animações, né? E, sem dúvida, elas inspiram o consumismo de produtos mercadológicos, como havia dito, sem deixar de apelar para o uso do tempo de lazer, né, e prazer. Não é casual que essas animações estejam no gênero comédia, porque, por meio do riso, pode-se instaurar formas de ver e se situar no mundo. Né? A primeira animação, só para a gente fazer uma síntese rápida, chamada Time, o Bárbaro, mexe o período medieval, greco-romano, germânico, com referências cinematográficas de um filme de 82, Conan o Bárbaro. Olha só. E a segunda, como a gente viu, intitulada Cavaleiro, Cavalheiro, é uma mistura de vários clichês históricos do imaginário medieval e contemporâneo, com as literaturas arturianas, referências da cultura norte-americana. Mas veja, os dois cartoons reproduzem uma Idade Média estilizada, eurocêntrica, branca, cristã e baseada em protagonismos de personagens masculinos também. Isso a gente não pode deixar de lado. Veja, é o ocidente bárbaro anglo-saxônico, personagens estereotipados de um medievo ocidental e branco, um medievo binário no que tange a dicotomia da luta do bem contra o mal, luz e trevas, heróis e vilões, né? Mas também um medievo domesticado e dimórfico. E eu diria até que se baseia em uma heteronormatividade conjugal. Basta a gente pensar, né? Não preciso nem dizer que a mãe e o pai do time, o Cosme e Wanda, são um casal cuja conjugalidade é heterocêntrica. Eu diria, já estou caminhando para o final mesmo, eu queria dizer ainda que essas duas animações têm potencialidades para se repensar e propor atividades pedagógicas para o ensino de história. E talvez, né, uma orientação didática a ser explorada seria as conexões entre a história e os meios de comunicação, a formação das audiências, a vinculação de informações e as relações de poder, entre outros aspectos. Né? Talvez, e aí
é uma possibilidade, o caminho não seja somente identificar os aspectos diacrônicos entre o mundo atual e medieval, entre o contexto de produção da animação e o que seria ou foi a Idade Média. Ao lado disso, que sem dúvida é algo importante, é um aspecto que eu diria metodologicamente interessante, que é enfatizar as dimensões sincrônicas das animações, especialmente a maneira como elas presentificam outros lugares simbólicos e históricos que assimilam temporalidades que se combinam e descombinam, anacrônicas ou não. Então, veja, diante disso, eu proponho para a gente pensar um roteiro, né, de análise metodológica, teórica e até mesmo epistemológica, mesmo que você não explicite isso para os seus alunos, que pode ser adotada em maior ou menor grau, claro, no ensino fundamental, médio e superior, levando em conta, sem dúvida, as especificidades ligadas a culturas escolares, aos projetos políticos pedagógicos, planejamentos de aulas, dinâmicas das turmas, aspectos geracionais, que é importante, o tempo disponível, que é raro, mas a gente tem que adequar o conteúdo procedimental, atitudinal e etc., para o tempo disponível. Mas, veja, o que se pode fazer é, por exemplo, investigar os aspectos básicos da história da animação, em geral, e do desenho animado selecionado em particular, e, sem dúvida, sem deixar de identificar os contextos de produção e apropriação, se possível. Analisar as dimensões internas do desenho, qual é o gênero do filme, qual o enredo, como é que é a narratividade, a discursividade, quais são as performances dos personagens, suas eventuais modificações ou não, os telespectadores potenciais e empíricos, quando é possível identificar. Também pensar no funcionamento do desenho, apontando os múltiplos propósitos, transformando o desenho em documento, né? Não só em entretenimento, analisar as suas marcas e propriedades discursivas e temporais, comparar, o que eu acho importante, os scripts originais, storyboards, dublagens originais, traduções em português, entre outros aspectos, claro, tentando ver essas camadas de temporalidades aí, como elas se articulam ou não com aquilo que a gente conhece sobre o período medieval, digamos assim, historiográfico. Veja, a dimensão anacrônica, que parece algo execrado pelo medievalista, é o objeto que a gente tem que analisar. Então, talvez a gente tenha que romper com essa dicotomia, né? De um lado tem a Idade Média historiográfica, de outro lado tem a Idade Média anacrônica. Então, a Idade Média anacrônica não vai ser analisada, ela tem que ser execrada. Não, ela tem que ser analisada. Por ser anacrônica, ela combina e descombina e diz muito mais sobre outras temporalidades e os presentes do que o período o qual essa animação se refere. Entende? Então, a dimensão anacrônica é o próprio objeto a ser historicizado de alguma maneira, e aí você percebe as camadas de temporalidades presentes ali. E aí você consegue ver o nexo a ser pensado do ponto de vista da medievalística. Veja, trocando em miúdos e de forma mais direta e simples, talvez o que é fundamental é aquilo que um autor super clássico chamado Harold Lasswell, num texto muito clássico também, né, chamado Estrutura e Função da Comunicação na Sociedade, não sei se tem em português, mas é uma obra de 48, né, e ele chamou de ato de comunicação aquilo que deveria ser pensado a partir de descrições e a partir de perguntas. Então, para analisar os atos de comunicação, e eu acho que os desenhos animados são atos de comunicação, a gente deveria responder algumas perguntas, né? Ele diz assim, uma forma conveniente de descrever o ato de comunicação é responder as seguintes perguntas. Quem produziu? O que ele diz? Por meio de qual canal? Para quem? Com qual efeito? Parece muito simples, mas responder essas perguntas não é fácil. Então, assim, quem produziu, em que contexto, o que diz, qual é o conteúdo, por meio de qual suporte isso influencia o conteúdo, para quem? A audiência, mesmo que seja audiência não empírica, mas potencial, a que foi pensada pelos produtores, e qual é o efeito que se tem, qual é a apropriação ou a recepção, aspas, disso. Claro que isso depende também de pensar o processo de contextualização. Enfim,
Não vejo muita importância, sem dúvida, em direcionar a perspectiva para as ideias tradicionais da busca de reminiscências, raízes, heranças e origens medievais do mundo contemporâneo por meio desses desenhos animados. Eu acho que não é por aí. Você não precisa dizer que o desenho animado é reminiscência, tem uma raiz, ou tem uma herança, ou tem uma base para uma origem medieval. Eu acho que isso é uma falácia historiográfica. Eu acho que o objetivo tem que ser outro. Ao se problematizar essas narrativas, os discursos e as imagens animadas, né? Como uma animação é uma espécie de conjunto interdependente de desenhos dispostos em reprodução sequencial, seria importante que a gente, como docente, sei lá, selecionasse frames para ilustrar, para identificar, para permitir reflexões mais aprofundadas sobre determinados temas de história medieval. Né? Isso porque, sendo representações do movimento, por vezes, eu acho que tem alguns aspectos que podem passar desapercebidos do olho humano, né? E eu acho que o recorte pode servir como documento para a discussão histórica e historiográfica. Então, pode-se pedir, por exemplo, para o corpo discente, para os alunos e alunas lerem e elaborarem textos, desenhar um HQ, um flipbooks, né, que são aqueles desenhos em folhas sequenciadas que simulam o movimento, né, que ainda é utilizado muitas vezes e era utilizado para fazer desenhos, e filmes também, gravar performances em seus celulares e outras atividades, né? E tudo isso pode ser inspirado nas discussões críticas sobre as animações. Não precisa usar tudo, seleciona, corta, exclui. Né? A oportunidade, eu acho, ao estudar os desenhos animados, a oportunidade de utilizar esses desenhos é uma estratégia pedagógica e é algo inseparável das discussões e perspectivas historiográficas. Não dá para separar essas dimensões, são complementares, por mais que sejam difíceis os diálogos entre essas dimensões. Né? Essas animações são meios para dialogar, debater, pensar, compreender, codificar e decodificar o mundo e a maneira como nós nos relacionamos com o fluxo do tempo, inclusive o nosso fluxo do tempo. Então, continuar alargando a noção de documento, como fez a Escola dos Anais, é uma forma de evitar a tão batida dicotomia assim, entre cultura popular, então eu não lido com isso na minha aula, e cultura erudita da universidade. Então você quebra um pouco essa dicotomia entre escola e universidade, entre cultura popular e cultura erudita, que não tem razão de ser, já tem sido questionado durante décadas. Né? Então, isso é fundamental. Eu queria, de fato, finalizar com um trecho de um livro do Peter Burke e da Anna Briggs, no livro de Gutenberg à Internet, né, uma história dos meios de comunicação. Eu traduzi dessa forma, a versão em português é diferente. Eu li na versão em espanhol, então tá assim, né? De Gutenberg à internet, uma história dos meios de comunicação. Acho que no Brasil ficou a história da mídia, se eu não me engano. E eles dizem assim na introdução: as pessoas que trabalham com a comunicação e estudos culturais, em número ainda crescente, devem levar em consideração a história, e aos historiadores, eu diria historiadoras também, de qualquer período ou tendência, cumpre levar em conta seriamente a teoria e a tecnologia da comunicação. Eu pergunto, estudar os meios de comunicação do ponto de vista da história é mais importante que investigar, sei lá, as questões políticas que vivemos, né, atrozes, de um governo que não cumpre com seu papel? É mais importante que a falta de vacinas ou a fome crônica que a gente está vivendo, que é uma fome que não é medieval, né, própria do capitalismo? A resposta, obviamente, com certeza absoluta, que não é mais importante. Né? Estudar os meios de comunicação não é mais importante. Mas estudar as formas de comunicação e as imagens animadas e em movimento ajuda a gente a aguçar o olhar, a construir um ver crítico. E, quem sabe, pode nos auxiliar a não trocar a aparência pela essência, para usar um jargão filosófico bem binário mesmo. Né? E, quem sabe, nos ajude a não absolutizar as formas de difusão de conhecimento fakes, né? De crenças, de valores. Né? E hoje é um desafio isso. Né? Nesse mundo da internet, isso pode não ser o mais importante, mas com certeza não é algo acessório para combater o pensamento único e aquilo que a gente chama de padronização
do pensamento que é gerado pela indústria do entretenimento também, né? Não sei se aquele adágio ou dito popular é válido hoje, né? Aquela ideia de que, olha, uma imagem diz ou vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que a coisa é mais complicada, há controvérsias, mas definitivamente temos que ouvir e ver mais e melhores imagens em movimento e o que essas imagens nos dizem. Eu fico por aqui, eu acho que eu falei bastante, como sempre, e mais uma vez eu agradeço muitíssimo a Marta e ao PEN, a Ana, a Rosiane, e eu espero que essas reflexões ajudem a gente levar a sério a brincadeira das animações.